Olá, vamos ver se agora vai. Vamos começar nossa live aqui especial hoje com a Fabiana Quezada. Eu te desejo vida, longa vida. Te desejo a sorte de tudo que é bom, de toda alegria. Vamos aguardar ela entrar aqui. Colorindo a estrada nesse friozinho de São Paulo. Aí. Eu vou adicioná-la aqui pra gente começar. Pra fazer os teus planos, nas coisas mais simples que se imaginar. Um dia lindo desse, frio. Oi! Tudo bem? Ai, deu certo. Eu achei que a internet estava dando um problema. Então aí eu entrei e falei, engraçado, mas eu cliquei e aí fechou tudo. Eu acho que o Instagram tá muito louco ultimamente. Acho que tá muito cheio, né? O pessoal voltou a fazer live, então acabou que a gente tá aqui pegando uma turbulência. Mas vou começar aqui nossa live. Se a minha internet estiver um pouco ruim, vocês me avisam. Mas eu acho que agora vai ficar boa, porque vai ser só para essa live, essa internet hoje. Não é possível. Mas eu tô super feliz de você ter aceitado o meu convite hoje, nesse friozinho de São Paulo, pra gente conversar um pouco sobre um tema que eu sei que você gosta. E eu tô encantada com ele também. Que é sobre essa visão sistêmica sobre as organizações. E é um tema tão lindo, né, de a gente olhar nesse momento que a gente está de transição, olhando para essas questões das empresas que estão fechando, né, um momento assim que muita gente precisa ter um novo olhar, né, ter uma outra ferramenta para ajudar a passar por isso. Mas eu vou te apresentar primeiro. Gente, enquanto vocês vão entrando, vão mandando aviãozinho para todo mundo para participar aqui da nossa live. Vão convidando aí umas 10 pessoas cada um, igual o Tadashi fazia. Mas eu vou apresentar a Fabiana, que é uma pessoa que eu estou muito feliz de estar próxima hoje, né? Ela é advogada, facilitadora e treinadora de constelações familiares e organizacionais. É coaching, e coaching PNL para advogados, fundadora da Sociedade Brasileira de Direito Sistêmico, presidente da Comissão de Direito Sistêmico da OAB de São Paulo, coordenadora e coautora dos livros Coaching para Advogados, PNL para Advogados, Pensamento Sistêmico no Direito e outros, né? Então, a gente vai falar aqui um pouquinho. Também a gente faz parte do grupo Trabalho Sistêmico, no qual a gente tem ali uma abordagem para o direito do trabalho, né, as relações ali no trabalho. E esse tema é um tema que também interessa muito, né, as empresas que... Não é só uma questão de empresa que não tem empregado, né, empresa de todo tipo, não é só um tipo de empresa. Mas, Fabi, eu queria ver com vocês, a gente até trocou um pouquinho uma ideia antes, eu sei que você sabe tudo sobre isso. Mas tem gente que, às vezes, olha a constelação familiar e só consegue ver isso até no direito de família, né? Aplicando-se em outras áreas, fora de uma terapia. E acha estranho essa questão de trazer isso para a empresa. Você faz assim, mas, gente, não tem uma família na empresa. Mas quando a gente vai estudando um pouco mais, a gente vai entendendo que não, né? A gente vê que, principalmente no Brasil, por ser um país que há muita informalidade nessa parte burocrática, tem muita empresa que é familiar. E nem é só isso, né? Todos os conflitos que a gente tem na nossa família, a gente acaba trazendo também para esse ambiente de trabalho, que é onde a gente passa muito tempo ali, né? Mais da metade do nosso dia consciente a gente está trabalhando. Então, tem muita coisa que influencia essa questão das organizações. Então, eu queria, assim, se você quiser falar um oi antes, né, antes de começar. Eu já estou começando aqui que eu estou empolgada. Eu quero aproveitar seu tempo. Porque eu sei que você é ocupada. Todo dia você posta um novo evento. Eu falo, gente, como que dá conta? Me ajuda. Eu preciso 2, 3, né? Esse que é o pior. Às vezes 2, 3 num dia. Mas agradeço, Nara, o convite de estar aqui com você. Fico feliz também de poder contribuir.
Realmente é um tema que eu gosto muito, e tem muito a ver também com o coaching, né? Porque eu uso bastante, e na consultoria sistêmica. Então, eu gosto muito de trazer essa visão eu vou falar visualização sistêmica nas organizações. Porque às vezes as pessoas falam, a gente fala constelação, as pessoas já imaginam um viés terapêutico e acreditam que aquilo a gente não pode aplicar dentro das empresas. O que a gente está levando é uma visão sistêmica, para que as empresas possam entender o que acontece no seu momento atual e com aquilo elas possam fazer alguma mudança necessária para que a empresa possa fluir. Para isso existem muitos contextos, né? E que a gente pode citar aqui. Inclusive, eu trouxe aqui os cards da constelação organizacional que eu criei e a gente lançou agora, esse mês, né? Então, Sim. foi lançado agora dia 5 de abril, então a gente está super feliz com esse trabalho, ficou muito, muito bonito e, assim, eu coloquei, assim, perguntas, elementos, bem interessante, porque eu senti essa necessidade. Algumas pessoas me pediam, Fabi, me fala, como que eu faço? Como é que eu começo? Então, através de algumas perguntas, alguns elementos, você consegue conduzir um processo aqui, tanto de facilitação, né, de uma constelação, quanto também de um processo de coaching, ou trabalhar em grupo, ou trabalhar individualmente. Tem muitas possibilidades, né? Claro que para isso é importante também que a pessoa faça um curso, que ela vá buscar conhecimento para poder levar o cliente, né? Facilitar o processo do cliente da melhor forma possível. Sim. E assim, a gente vai. Eu fiquei curiosa agora. Esses cards, para quem não tem noção ainda do que é uma constelação, mas gosta dessa visão sistêmica, né, de trazer mais esse olhar para todas as pessoas que colaboram, os setores, os processos, os cards, eles ajudam nessa ampliação, assim, de olhar, né? Porque às vezes você não sabe nem onde você começa a olhar na empresa. Porque tem uma parte que é muito burocrática, de você ter uma gestão mais, assim, administrativa, e aí você fala, como que eu vou trazer um outro recurso que me conecte com as pessoas, né? Que faça essa conexão individual, ou então um olhar ampliado para a empresa, porque tudo tem que funcionar bem, igual um sistema do nosso corpo. Se o fígado não funciona, você vai sentir um outro órgão vai sobrecarregar, né? A gente sente isso. Então, assim, esses cards, eles trazem algumas situações, não situações, mas assim, pontos importantes de conscientização que nos levam a olhar além, né, do que é só um setor. Seria Sim, isso? eu vou dar um exemplo, né? Você até falou da empresa como um sistema, né? Como o nosso corpo. E realmente uma empresa é um sistema vivo, né? Então tem vários setores ali funcionando ao mesmo tempo e eles interagem entre si. E é importante que todos sejam vistos, porque essa engrenagem funcione da melhor forma possível. Como é um ser vivo ali, né? A gente está falando, é claro que num momento ou outro, talvez num lugar esteja desequilibrado. Então, você precisa olhar aquilo para poder ajustar num outro ponto. E assim vai, é o tempo inteiro. Não existe, não dá para a gente dizer, uma empresa ela é estática. Se ela está estática ou estável, está fadada à falência ou, né, alguma situação que ali não está fluindo. Porque se a empresa ela está em movimento o tempo todo, é normal que vão acontecer situações que o empresário precisa olhar, adequar. Por exemplo, eu tenho uma empresa de treinamentos, né? Então, a Sociedade Brasileira de Direito Sistêmico é uma empresa de cursos, de treinamentos. Quando eu iniciei, né, já tinha passado por outras empresas até chegar neste modelo, né? Sim. Então, eu tive que fazer uma adequação agora, nesse período da pandemia. Eu tinha um modelo de formação que era presencial.
né? E para cada turma, nessa visão sistêmica, funciona de uma forma diferente. Eu posso dar a mesma aula, só que a aula é diferente para cada turma. Porque as pessoas que chegam naquele lugar, elas já se juntam e têm um objetivo ali em comum. Então, nesse momento, eu digo, a empresa também precisa se adequar. Por exemplo, eu estou agora com turmas online. Cada turma tem uma necessidade diferente. E aí, entendendo a necessidade do grupo, a gente também adequa algumas situações que podem melhorar ali aquele aprendizado daquela turma. Então, assim, não é uma empresa estática em que simplesmente eu tenho vamos dizer, eu tenho ali um curso de formação e que tem um passo a passo. Isso é um modelo, talvez, das escolas tradicionais, em que você está ali, a matéria de hoje, vou ler esse capítulo e segue aqui, aquele... Não é um modelo, vamos dizer, passo a passo. Você pode colocar ali uns tópicos, mas você sabe que você precisa adequar algumas situações, né? Sim. Então, da mesma forma, é qualquer empresa, né? A convivência, o dia a dia, ele precisa ser visto, precisa ser, vamos dizer, acolhido, entender o que os colaboradores precisam, o que os clientes precisam, o que o produto precisa ser adequado ou não, o que funciona para cada região ou não, o que eu vou lançar ou que não vou lançar, qual a minha crença, qual a minha visão. Então, são muitos contextos dentro de uma organização que podem ser vistos através de uma visão sistêmica. E qual que é o objetivo da visualização, né, no caso das empresas? Não é trazer para, neste momento, trazer para o familiar. Porque é lógico que a gente traz a nossa experiência e o nosso contexto familiar e de vida para aquilo que a gente faz. Sim. 80% das empresas são familiares? Sim. Mas quando estamos falando de empresa, a gente precisa entender como é que esta empresa precisa trabalhar em conjunto e olhar para o futuro. O que acontece é que muitos empresários e muitas empresas olham para o passado. Elas não entendem o que aconteceu ali. Então, por exemplo, se eu tenho muitos sócios, né, eu vou fazer uma visualização do estado atual, porque a visualização, a constelação, não tem o objetivo de resolver. Ela tem o objetivo de te mostrar o que acontece naquele momento que faz com que aquela empresa esteja agindo daquela forma. Tá? A partir daquela visualização, você pode o quê? Fazer testes para entender o que essa empresa pode fazer a partir dali. Aonde ela vai mexer? E isso faz parte do planejamento estratégico que ela vai fazer dali para frente. Né? Então, quando aparecem questões dos empresários, se você está ali lidando com muitos, vamos dizer, muitos sócios, não tem como você olhar, parar ali, vou fazer a constelação familiar desta pessoa. Né? Até porque você expõe a situação e tudo mais. Então, aí, geralmente, né, isso é algo que talvez, isso depende muito dos casos. A gente faz depois, com aquela pessoa em específico, uma constelação familiar, para ela olhar para essa situação. Mas dentro da empresa, como é que isso influencia? O que ela pode modificar? Então, perceba que assim, o que a gente faz é um trabalho de olhar pontualmente e entender como eu faço para ir para o futuro. Né? É um olhar, assim, é olhar hoje, né? É para o presente. E esse olhar para o presente pode mudar o passado e o futuro, de alguma forma. Depende do... Mudar o passado, não. Então, assim, de toda forma... Né? Nesse sentido, assim, você ressignificar alguma coisa. Porque... Mudar o passado em qualquer situação, tanto no familiar quanto no organizacional, não tem como a gente fazer. Mas o que nós podemos fazer é olhar realmente para aquela experiência do passado e entender como é que ela ainda está atuando e influenciando aquela empresa. Sim. Porque, às vezes, aquela situação... Então, vamos supor que ali foi alguém ou algum sócio excluído. E ele saiu dessa empresa, além da exclusão, ele saiu com muita raiva dessa empresa. E ninguém fala desta pessoa.
a energia, vamos dizer, a influência dele nesse sistema é muito grande, porque ali ainda existe uma tensão. Então, aquela tensão também reflete nas outras pessoas da empresa. E, às vezes, aquele cargo, ou aquela, vamos dizer, o cargo, né? Ou aquele setor, não flui bem. Ninguém para naquele lugar. Né? E aí você pergunta, mas quem um dia ocupou este lugar e que precisa ser visto? E A aí você informação traz, tá lá, né? A informação né? fica, né? A A informação. informação. A gente fala, é aquela informação densa do campo fica ali. E as pessoas sentem aquilo. Então, elas olham, às vezes, para aquela pessoa que está naquele cargo, e às vezes vem pessoas com o mesmo perfil para ocupar aquele lugar. Para trazer à tona, né? O que não foi visto ali. Exato. E aí a pessoa, o que acontece? O empresário só vai trocando de pessoa. Ah, não deu certo, não deu certo, não deu certo. Mas não olha para o que gerou aquela situação. A partir do momento que ele pode incluir aquela pessoa que não foi vista ou aquela situação que aconteceu ali naquela empresa, a empresa pode fluir. Porque tudo o que aconteceu faz parte, sim. Sim. Qual que é a diferença dos princípios sistêmicos, né? Na família, todos pertencem, na verdade, tem seu lugar, ocupam um lugar, né? E ali, ok, né? Ninguém pode ser excluído, todo mundo tem seu lugar, e eles permanecem ali. Já nas empresas, as pessoas permanecem o tempo que for necessário e que for bom para ela e para a empresa. E depois ela abre espaço para que outra pessoa ocupe aquele lugar. Essa é a diferença. Tá? Então, às vezes as pessoas falam, ah, mas todos pertencem, todos têm. Sim, tem o seu lugar. Mas a partir do momento que há uma decisão de que dessa pessoa, ou até mesmo do empresário, de que aquele lugar vai ser ocupado por outro, ela vai sair daquele lugar, ela precisa realmente sair. A gente percebe que muitas pessoas saem do cargo, mas não saem. Elas continuam falando, elas continuam com a mágoa, continuam com o ressentimento, né? Os sócios, às vezes, que se separam. Então, tem muitas situações, né, dentro das empresas, né? Assim, tem uma coisa que você falou que eu gostei bastante, porque assim, a gente acha que usar constelação dentro da empresa seria até para empresas familiares, né? Para alguma questão da família atuando, mas como você falou, existem vários setores da empresa, seja processo, produto, seja algum setor diferente, que a constelação ela pode ser aplicada de forma pontual, direcionada, não é uma questão assim só para ver a questão dos gerentes, né? Ou que traz uma questão familiar nessa fundação. Tem a parte de olhar para alguns projetos, né? Olhar para alguns setores que não estão funcionando, olhar para algum colaborador. Então, assim, eu entendo que é tão importante hoje fazer a constelação organizacional para olhar também, assim, até sobre o propósito, né, da empresa. Às vezes muda o propósito. E esse é o momento que a gente está passando que, com a influência do vírus, a gente acaba tendo que remanejar muito, né? Tem que fazer essa gestão estratégica do que vai mudar daqui em diante. E a constelação também ela é utilizada para essa estratégia, né? Olhar para um caminho que parece ser o melhor agora e a constelação ajuda a você ver as possibilidades que estão ali sendo demonstradas no campo. Seria isso. Sim. E também é importante falar que muitas questões que acontecem dentro da empresa são reflexo daquilo que acontece dentro do empresário, da pessoa, né, do empresário. Então, como ele olha para aquela empresa, influencia. Se ele realmente consegue olhar para os clientes, para os colaboradores, os comportamentos que ele tem em relação a tudo isso, influenciam em como as pessoas vão trazer as suas dificuldades. Por quê? Os colaboradores também expressam uma dificuldade do empreendedor.
né, do empresário. Eu preciso ficar Sim. atento a muitas coisas. Quando vai se fazer um trabalho com a empresa, às vezes, alguns empresários entendem, o problema não é meu, o problema é aquele colaborador. Sim. E aí ele delega aquilo para o colaborador. Mas quem é aquele que toma as atitudes dentro da empresa? Esta é a pessoa que vem constatar. Sim. E a gente percebe que muitos, eles não querem olhar para aquilo que é a dor, né? Entender realmente o que está acontecendo ali dentro da empresa, o que ele pode fazer diferente, como ele talvez possa conectar um setor com o outro, como ele está olhando para os clientes. Tudo isso tem Sim. influência, né? E assim, olhando pela minha experiência com empresários, com empresas, porque eu tenho essa questão do trabalhista, né? Que eu sou advogada trabalhista, eu sinto que a administração de uma empresa, ela é um coração, assim, que precisa de muita atenção. Porque, e onde tem que ter uma, assim, não é que tem que ter, vamos dizer, não dá para falar que as pessoas têm que fazer isso, mas quanto mais uma pessoa consegue centralizar e ter uma noção geral de todos os setores da empresa, talvez isso facilite a solução, porque se você delega realmente, não, naquele setor eu coloquei um outro administrador, naquele outro ali eu coloquei outro fulano. Então acaba que perde um pouco essa conexão com a história da empresa também, né? Para que essa empresa foi criada? Tem assim, na verdade, claro, imagina que a empresa vai crescendo e nós temos aí vários setores, administrativo, financeiro, RH, marketing e diversos outros que cada empresa tem a sua particularidade. É claro que o empresário, quando vai crescendo, ele precisa ter pessoas que vão trabalhar nesses setores. E muitas vezes é importante alinhar o propósito da empresa com o propósito dos seus colaboradores. Eles precisam entender o que eles estão fazendo ali naquele lugar. Porque existem o propósito individual, que é o propósito, né, da pessoa estar ali, para que ela está ali, e o propósito da empresa. Tá? Sim. Então, às vezes o que a gente percebe, se um colaborador está numa empresa apenas pelo salário, só e somente pelo salário, possibilidade de ele ter muita dificuldade ali. E aquele dinheiro que ele recebe não é gasto assim, rapidamente. E aí, quanto mais ele sente, né, essa desvalorização, porque o dinheiro não sobra, mais dificuldade ele vai ter. E aí causa problemas também para a empresa. E por mais que a empresa dê para ele, então, vamos supor que a empresa, aí ele vai e fala assim, porque eu quero receber mais de comissão, eu quero isso. E a empresa dá, e dá, e dá, ele não vai estar feliz naquele lugar, porque não é o lugar dele, não é onde ele gostaria de estar. E claro, gente, que seria um mundo ideal nós termos ali todas as pessoas felizes trabalhando num lugar, né? Mas é importante alinhar com as pessoas os propósitos, né? E trazer consciência de que aquilo que ela faz tem um significado importante, né? Que aquilo vai fazer com que ela possa se desenvolver e também, se ela não quiser mais estar naquele lugar, ela sai e abre para outra pessoa estar, né? Mas para isso o empresário precisa estar atento, né? Sim, e assim, é interessante isso que você falou, que esses objetivos têm que estar alinhados, porque às vezes, se não tiver assim, muito claro o propósito da empresa, assim, o objetivo, a gente quer, e assim, uma estratégia de crescimento mesmo, porque eu vejo que muitas empresas, elas existem para sobreviver. Elas estão assim, Sim, cada dia é um dia de luta. Não tem um sim. plano de futuro. E isso é captado pelos colaboradores e eles acabam assim, Uhum. tendo aquela alta rotatividade, porque eles não conseguem se identificar com a empresa, não conseguem ali ver uma organização
por trás também, porque eu vejo, gente, quanto mais organizada uma empresa, é assim, seja uma empresa de uma pessoa, se você é advogado e tem o seu negócio, né, o seu escritório ali, né, se quanto mais organizado, estruturado todos os setores, que existe um setor administrativo, um escritório de advocacia, um setor de marketing, mesmo que a gente não saiba, a gente está ali atuando em várias funções, e quanto mais a gente souber daquelas funções, menos a gente faz confusão e mescla, né, sai do nosso lugar ali em cada função. E isso vai afetando. Para a empresa, para o empresário individual, para o advogado, por exemplo, que é um profissional liberal, a gente fala, ele tem uma empresa. Agora, só que às vezes ele é sozinho. Então, na cabeça dele, o que a gente percebe, muitos advogados entendem que não é uma empresa, simplesmente porque ele está sozinho. Mas ele tem que lidar com os diversos setores ali daquele escritório. Então, como ele lida com o financeiro dele, quando ele recebe dos clientes? Como ele olha para os clientes dele? Né? Como ele olha, por exemplo, para esse marketing, né? Para a sua própria divulgação? Então, às vezes, gera muita confusão. Tem um livro, né, que a gente fala que às vezes nós, como empresários, a gente quer fazer algo que a gente gosta muito. Mas ser empresário é muito mais do que isso. Porque aí você tem que fazer coisas que você não está acostumado. E às vezes, esse fazer coisas que você não está acostumado faz com que você perca a vontade, que você se desanime no meio do caminho. Então, entender e, às vezes, fazer esse planejamento estratégico individual, né, da sua empresa individual, é importante. Porque também existe a questão do chapéu, né? Você determinar qual é o tempo que eu vou colocar à disposição da minha empresa para olhar para o meu financeiro. Sim. Eu sou sozinho. Qual é o tempo que eu vou colocar à disposição para trabalhar a minha parte de divulgação? Qual é o tempo que eu vou me colocar à disposição para essa parte operacional? Então, você começa a entender isso como uma empresa, né? Se você é um advogado que tem uma secretária, é uma empresa. Como é a sua relação com essa colaboradora? Como é que ela te vê? Qual é a função dela? Será que ela sabe qual é o lugar dela? Qual é realmente a função? Para que ela está ali? Às vezes precisa alinhar. Entender, talvez, perfis comportamentais. Eu, como empresária, tenho um perfil, aquele meu colaborador, ainda que seja uma empresa com um funcionário, tem um outro perfil. A forma como eu falo com ele, às vezes ele não entende, porque ele não consegue, talvez, eu tenho um perfil mais, vamos dizer, dominante ou não tão analítico, e aquela pessoa ela é mais analítica, precisa de mais informação. Às vezes preciso que eu desenhe para ela, né? Sim. Né? Então, assim, são muitos contextos e muitas relações. Né? Assim como nas famílias, a empresa é única. Não tem uma fórmula. A gente precisa entender. Você até falou da sobrevivência. Isso é o que mais acontece. Porque as pessoas precisam sobreviver, precisam do dinheiro. Né? E até o termo, né? Pesado, preciso, né? Eu tenho que... E aí cria uma empresa familiar para a subsistência daquela família. Essa empresa só sobrevive porque ela só paga contas. Sim. Ela vive para pagar contas. Nossa. E o próprio empresário já tem isso no inconsciente dele, de que aquilo é a sobrevivência dele. É muito pesado. Só de ouvir você falar. Sim. E os filhos, né, as outras pessoas que vão entrando nessa empresa sentem isso também. E estão ali todos pela sobrevivência. Né? E, no fundo, empresas, né, a gente pode pensar em empresas que vivem na sobrevivência e empresários também, os empresários egoístas, que só pensam neles. Porque quando você está na sobrevivência ou você está no ego, você não consegue olhar para o seu cliente e entender qual é a real necessidade dele.
Sim, Então, você pensa o seguinte: eu preciso vender este produto para que eu possa pagar esta conta. Então, ele não sim, foca em como eu posso prestar um melhor serviço para que o meu cliente, para que eu atraia mais clientes e com estes clientes, com esse dinheiro, eu possa realmente fazer aquilo que é necessário para minha empresa, né? Em primeiro lugar. não tem elaboração, né? Não. É o primeiro degrau de Maslow mesmo. Primeiro a gente come, depois a gente pensa no relacionamento, aí depois a gente não É. consegue avançar porque a gente está primeiro suprindo uma questão principal, que é a comida na A barriga. maior parte de nós está, né, da população vive no nível das necessidades básicas, né? Então, acho legal que o Hélio Couto, ele traz assim, nós vivemos no nível de casa, carro, apartamento e relacionamento. Casa, carro, apartamento e Sim, relacionamento. Então, não pensa em outras coisas, não sobe para um nível de autorrealização, né? De entender qual é a motivação de eu estar aqui na vida, e fica ali, né, muito estagnado e tentando realizar essas coisas que são, né, materiais. Mas qual é a realização, por exemplo, de um empresário que cria algo que traz um benefício para a sociedade? Por exemplo, esse trabalho que nós fazemos, né, aqui na Sociedade Brasileira de Direito Sistêmico. É um trabalho que serve aos advogados, mas que também serve às suas famílias, né? Também serve ao seu trabalho. Então, é um benefício que não é só para o advogado, é um benefício para outras pessoas. E, né, e até o nome mesmo, é um benefício para a sociedade. Mas sim, isso vem da onde? Isso vem do meu pensar, do meu sentir como fundadora, como empresária, porque vejo o mundo desse jeito. E a partir desta consciência, procuro levar isso para as pessoas, né? E entender também quais são as necessidades dela. entendi. Isso que você falou, por exemplo, no seu exemplo, você conseguiu ter umas experiências antes de outras empresas e nesse tempo você elaborou, né? Você foi crescendo como pessoa e teve tempo de elaborar o que fazia sentido. E a partir Uhum. disso, que tem a ver com o seu com o que você valoriza mesmo, né? Como pessoa, então reflete no seu trabalho. E muitas empresas que a gente vê hoje, ainda mais nessa situação, que estão fechando hoje, elas não passam por essa elaboração, né? Elas abrem por questões de suprir mesmo e com falta de muita organização interna, igual você estava falando da advocacia. O advogado, ele costuma fazer essa mescla assim, eu sou o marketing, eu sou o financeiro, eu sou a parte técnica e acaba que você não consegue administrar. E é isso que realmente faz muita gente desistir. Eu pensei Sim, também que eu tinha uma veia empreendedora e depois que eu comecei, eu voltei para a advocacia, eu falei, gente, é muito mais. E eu estou no momento exatamente de ter que estruturar melhor cada etapa do meu trabalho para eu poder em cada uma pôr o chapéu. Agora você está administrando, agora você olha para isso, né, com um olhar mais maduro, ou aqui você pode ser mais criativa e usar outros tipos de ferramenta. E essa confusão, essa falta de organização, é o que sim, eu vejo assim também em empresas que eu atendo, porque muitas fecham por questões assim, perdem um pouco o propósito, né? sim. Os colaboradores acabam sentindo e vão indo embora e vão criando conflitos internos. Mas o que eu ia ver com você é o seguinte: você acha que essa questão da constelação organizacional, ela pode trazer algum diagnóstico para produtos, para algum planejamento futuro? Como que isso é feito para as empresas? Por exemplo, eu quero lançar um infoproduto na internet, mas eu estou na dúvida. Aí as pessoas podem ou fazer essa constelação organizacional para olhar para isso? Podem. Na visualização, você consegue identificar, por exemplo, se este produto, para o momento que a empresa está vivendo,
ele vai ter mais aceitação ou não. Porque Hum, o que acontece às vezes com as empresas? Elas querem lançar muitos produtos porque acreditam que com muitos produtos elas vão ter mais dinheiro. Claro, a empresa, gente, a empresa foi feita para ter lucro. Essa é a verdade. Até porque o lucro e também o que entra na empresa, muitas famílias são beneficiadas, são colaboradores, pessoas, né, que precisam pagar, fornecedores e tudo mais, precisa girar, né, a economia, né? Mas, às vezes, alguns empresários acreditam que lançando muitos produtos ao mesmo tempo, eles vão ter mais dinheiro. E aí eles se enganam, porque eles não avaliaram, por exemplo, o mercado, eles não avaliaram a concorrência, eles não avaliaram as necessidades dos seus clientes. Então, eu vou te dar um exemplo meu, tá? Quando eu fiz o meu curso de constelação organizacional, eu fiz a consultoria sistêmica há 6 anos atrás. uhum. Eu ainda não tinha lançado produtos na linha organizacional, embora já tenha feito executive coaching, né? Faço também o coaching empresarial, mas ainda não tinha lançado nada na linha sistêmica. Fui fazer o curso de constelação organizacional, né? Já fiz 2 formações. E aí eu falei assim, eu acho que eu já vou lançar, né, o organizacional, né? Quando eu coloquei o que eu tenho, que é o produto principal da empresa, e o organizacional se distanciava, porque não era aquele momento para ele entrar, né, para Sim, colocar, porque talvez ainda não tivesse amadurecido a ideia, né? E também precisava fortalecer o produto principal da empresa, que é perfeito. a formação. Então, se eu tenho um produto que já é forte no mercado, eu posso vir agora e lançar um outro produto. Entende? Porque as pessoas, elas vão olhar de uma forma diferente. Agora, imagine o seguinte, eu não tenho ainda um produto que define essa empresa. E aí eu lanço outro. Este produto perde a força. E Sim. esse daqui também não tem força para seguir. Se você observar, por exemplo, a Nestlé começou com a farinha láctea, né? Tem um setor lá em que eles colocam lá o produto principal. Hoje, claro, Uhum. não é o produto que mais vende, mas foi o produto que deu início àquela empresa. Então, ele tem um lugar de honra naquela empresa. Porque se não fosse por aquele primeiro produto, aquela empresa não teria existido. O impulso, né? O impulso inicial. Né? Então, assim, Perfeito. não é só o empresário, né? Mas é tudo que envolve essa empresa precisa ser visto. Sim. Eu vou até tirar aqui uma cartinha. Vamos lá? Pode ser? Vamos, vamos. Vamos. Bom, vamos lá. Eu vou tirar aqui dos elementos. Olha, Tá tem bom. aqui. Esse jogo ele é composto de personagens, falas de solução, perguntas e elementos, tá? Sim. Eu vou tirar um elemento aqui, deixa eu ver o que parece. Quer pensar você? Como que é? Isso Não aí. entendi. Eu vou tirar um Pensar? elemento aqui. Tá. Ok. Aí eu falo, o que eu faço? Eu falo, para, Vou escolhe. tirar. Você pode fazer isso. Vou fazer para mostrar. Vai. Você fala. Onde você quer parar? Aí. Aqui? Nossa, até arrepiei. Uhum. Olha, a carta. Olha que legal, bacana. Cultura organizacional. Perfeito. Como Perfeito. você olha para a cultura do seu escritório? Como ele foi criado? Como é que você atuou até hoje? Se você tem colaboradores, como é que as pessoas que já estão acostumadas numa cultura dentro do seu escritório olham para aquilo que é o novo? Outras pessoas que estão entrando, como é que elas se sentem entrando num lugar que já tem uma estrutura e que está trazendo algo diferente? Perguntas para você refletir aí. Faz Sim. sentido? Não, fez muito sentido. Eu acho que e essa frase, né? Cultura organizacional,
de entender que uma empresa precisa de ter, ter essa cultura e estar todo momento ali olhando para ela para ver se ela está adequada com a realidade atual, né? Está disponível para mudar, para receber o novo. E também honrar o que aconteceu. Eu acredito que... eu falo muito da minha advocacia porque a minha advocacia é jovem, vamos dizer, porque antes eu advogava sem essa percepção de empresa. Então, tem mais ou menos 2 anos que eu faço isso, pensando como empresa. E eu não tinha essa muita percepção, assim, uma cultura de empresa, entender os setores, entender que tudo está influenciando, como eu tenho que estar disponível em cada setor, né? Então, assim, hoje eu entendi que essa cultura organizacional, ela também vai influenciar nos meus objetivos, nos meus resultados. Então, assim, para mim fez muito sentido. E, assim, pra gente, eu não sei quanto tempo tem aqui, mas eu queria ver com você, pra gente falar um pouco sobre os sócios e os parceiros. Porque, às vezes, você tem uma empresa e convida alguns parceiros ou algumas pessoas para entrar de sócio ou algumas pessoas só para poder trabalhar de freelance. Como que essas pessoas podem influenciar numa empresa hoje de uma forma assim, de prosperidade mesmo, né? Porque às vezes as pessoas convidam alguém no sentido assim, essa pessoa vai me salvar. Exatamente isso que eu ia te falar. Depende muito qual é o seu objetivo com uma parceria. Para que você quer uma parceria? O propósito da empresa é sempre importante a gente olhar, né? Qual é o propósito da minha empresa existir? As pessoas que eu vou chamar, elas sabem do meu propósito? Elas estão alinhadas com o meu propósito? O que elas querem dentro da minha empresa? Elas querem simplesmente se promover quando elas olham para mim? Porque o que é uma relação, uma parceria? É ganha-ganha. Então, eu já tenho um know-how, o outro tem um know-how, a gente junta, faz, né, um trabalho em conjunto. Tá? Mas o que acontece quando não existe um propósito em comum e cada um olha para um lugar? Às vezes, o parceiro entra e ele não olha para o objetivo em comum, olha para a outra parte, olha para o outro parceiro ali e fica esperando que o outro faça. Sim. Isso não é parceria, né? Então, isso é uma relação de transferência e contra-transferência. Pai e mãe. Ai, ai. Ai, ai, né? Ai, ai, que pegou para todo mundo aí. Então, assim, eu estou falando da minha experiência própria, né? Então, de como olhar para os parceiros. Antes, o que eu atraía muito? Parceiros que só queriam tomar. Parceiros que só queriam, através da... olhar para mim e tomar aquilo que eu poderia oferecer para ela, né? Para outra pessoa. Então, isso é muito interessante, porque as pessoas às vezes olham e falam assim, eu vou fazer uma parceria com a Fabi porque ela vai me salvar. Sim. Porque ela vai me dar esse reconhecimento que eu quero. E aí, criam-se expectativas que se frustram no meio do caminho. Né? Porque não é o sentido de uma parceria. A parceria eu olho para este objetivo da empresa e juntos podemos fazer algo em comum para alcançar esse objetivo, né? Tem os objetivos pessoais, sim, mas tem os objetivos ali, né, da empresa e é para esse objetivo que a gente precisa olhar. Eu já, assim, depois de muitas, né, vamos dizer, depois de muitos chacoalhões, né, que a gente leva da vida, eu aprendi a dizer alguns nãos, né, para algumas parcerias, né, principalmente quando a pessoa chega e fala assim, eu quero fazer uma parceria com você, já ouvi isso, porque você vai fazer a minha empresa crescer. Eu falei, oi? Não, muito obrigada. Nossa, que peso, Né? Primeiro que ela deposita uma expectativa e ela não está ali para a gente crescer junto, está ali para tomar algo que eu não tenho condições de dar. Isso ele tem que buscar lá no pai, na mãe. Busca no pai, na mãe, né? Então... faz muito sentido. A gente tem que... E quanto mais a gente entender
como foi criada, a história mesmo da nossa empresa, aonde a gente quer chegar, se a gente tiver um plano de negócio, porque, gente, tem muito empresário que não tem nem plano de negócio, não tem um modelo de negócio, e aí fica perdido, né? Fica muito na intuição, vai deixando a vida de se levar. Quando você tá com alguns aspectos muito claros, você consegue mensurar melhor as parcerias que aparecem. Você fala assim, não, dentro da minha parceria, dentro do meu objetivo de negócio, essa parceria não tem sentido. E se eu pegar mais alguma coisa, ela não vai acrescentar, vai tomar um tempo, não vou ajudar a outra pessoa. Então, assim, é muito assim, a estrutura, quanto mais organizado internamente, mais você consegue avançar. É igual autoconhecimento. Eu Faça o digo o autoconhecimento. seguinte, quanto mais você se conhecer e quanto mais você estiver alinhado com o seu propósito de vida, com aquilo que você quer, né? Sim. Então, assim, porque às vezes a gente fica. As empresas crescem sim também com a desorganização, porque muitos empreendedores. Eu, por exemplo, sou uma pessoa que sai fazendo, né? Sim. Quem me conhece sabe aí que eu vou fazendo, é comissão, é trabalho em tudo quanto é lugar, né? Porque é perfil de empreendedor, cada um tem um perfil diferente, né, de empreender. E às vezes, uma empresa começa pequeno e aí ela tem uma forma de se organizar e de repente ela cresce, percebe? Então, ela vai se adequando no caminho. É possível ter esse crescimento mesmo não organizado. E no meio do caminho, o empresário precisa olhar para essa organização. E aí ele vai buscar, por exemplo, parceiros. Ah, quem pode ser a pessoa que vai me ajudar com o financeiro? Não digo nem ajuda, né? Quem vai ser o profissional que vai contribuir aqui para que eu possa olhar para o meu financeiro, organizar o meu financeiro, né? Sim. Quem é a pessoa que talvez eu precise contratar para estar no meu administrativo, né? Então, Aos poucos a gente vai vendo que a gente não dá conta que essa questão de autodidata, ela vai ter um limite, né? Tem um certo momento para a gente realmente refinar e ter uma expansão. Outras pessoas precisam entrar com o know-how mesmo, com a técnica, com a competência que a gente não tem. Porque a gente vai ser demandado por uma área que a gente sabe mais. Né? Então, a gente tem que ter essa autocrítica no sentido assim, onde eu posso contribuir melhor e focar lá, né? Porque a gente vai querendo colocar também nossa energia em tudo, a gente consegue até certo ponto e dentro daquilo a gente tem que ter essa ajuda de outras pessoas. Mas assim, a gente tá quase terminando, assim, daqui faltam uns 10 minutos, mas eu quero ainda tem uma fazer mais uma pergunta pergunta. aqui. Tem uma pergunta que está falando, a Daniela está falando assim, Fabiana, nas organizações você usa técnica com bonecos? Uso. Uso bonecos, uso cartas, uso perguntas, uso tudo. Isso depende muito de cada contexto. Por que eu criei esse jogo com as cartas? Porque às vezes os empresários são um pouco resistentes. Se eu chego lá com um monte de bonecos, eles olham e falam assim, aqui, que vai fazer? Quando você está com o jogo, e por isso ele já foi montado, se você observar até as figuras, mais na linha organizacional. É mais Uhum. fácil, né? E como tem muito, eu coloquei muitas perguntas, os empresários eles acabam indo primeiro aqui, depois a gente leva ele para o sentir, tá? Então tem todo Sim. um passo a passo de como fazer. Mas eu uso bonecos sim, principalmente quando eu faço a consultoria sistêmica. E na consultoria sistêmica eu utilizo o coaching, utilizo a constelação, né? A programação neurolinguística. Isso depende muito, né? Às vezes um treinamento, né? Tem empresas que pedem, eu faço treinamento também, depende muito. E assim, a minha pergunta é entrando nessa mesmo, de como é na vida real, trazer esse produto de constelação para os empresários, né? Essa resistência. Você já teve a ideia do card, pela sua experiência, você mudou um pouco a linguagem e a abordagem. Primeiro, às vezes você está lidando com pessoas que estão ali no racional, às vezes tem uma visão de vida mais materialista, então acaba que precisa fazer esse processo de uma forma que se conecte com o que ele tem, o programa interno, né? Sim, Que sim. acaba entendendo assim, a gente vem de um programa interno de que
as empresas seguem uma linha mais tradicional e racional, então, para eu abordar isso, eu tenho que trazer uma linguagem diferente. Então, você sentiu essa necessidade de mudar a linguagem Sim, para vender esse produto, sim, para as empresas. sim. Sim. Até mesmo para que, porque é um produto que as pessoas podem utilizar também, os RHs, né, que se especializarem no atendimento sistêmico, né, em como lidar aí com essa parte, né, humana dentro da empresa, e pode usar também. Entendi. É, legal, isso é muito interessante. Eu ainda vou fazer uma formação com você, então eu estou me programando, eu quero fazer tudo, A eu quero comprar o Betina está livro. falando aqui, ó. A Betina já comprou também, já tá falando assim, ó, já tá usando já. Sim, eu acho muito prático, né? Você trazer isso como uma ferramenta, e se você estruturou uma forma de usar, que as pessoas se conectem de forma racional, isso é bom também, né? Igual você falou, o sistêmico traz muito para o sentir, para nossa experiência com aquela situação, mas às vezes a gente precisa trazer o racional junto, né? Tudo junto, né? Misturado um pouco. E com essas questões, como você falou, traz um Mas pouco do PNL. o sistêmico não exclui, né, o pensamento cartesiano. É isso que a gente fala, né? O pensamento sistêmico complexo, ele inclui tudo. Porque o pensamento cartesiano, ele faz parte. Em algumas situações, nós precisamos, claro, do pensamento cartesiano, das regras, né? E em todo lugar, em toda empresa, existem regras do jogo. Quais são as regras daquele sistema? Como é que a gente pode se adequar, olhar aquelas regras, como é que podemos mudar se a gente não conhece, não entra naquele mundo para entender o que está acontecendo, qual é o contexto. Né? Então, assim, não tem exclusão. O sistêmico, ele olha para o contexto geral. Tudo que faz com que tanto famílias quanto empresas estejam com aquela dificuldade. E a partir dessa consciência, tanto famílias quanto os empresários podem modificar. Entendi. Então, gente, a gente tem mais alguns minutos aqui de live. Quem quiser deixar alguma pergunta, mas eu queria ver com você, Fabi, no sentido assim, agora que a gente está vivendo um momento que as empresas estão tendo que fechar a porta, lidando com uma crise financeira, uma questão de uma visão sistêmica mesmo para uma empresa numa situação dessa. O que você indicaria? Eu sei que é difícil fazer uma coisa geral, porque cada empresa tem ali o objetivo, que influenciou isso também, a falta de estrutura e tudo mais. Mas Sim, para quem quer olhar, né, ter uma visão sistêmica hoje, numa situação difícil dessa, o que você diria? sim. Eu acho que é importante trabalhar isso, porque por mais que tenha, a gente sabe que tem um contexto, gente, histórico, né? Econômico, que nós estamos passando, e social também, que influenciam na empresa. Mas Sim, é importante a pessoa também resgatar o que ela gostaria de fazer, né? Como ela poderia fazer diferente dentro da sua empresa. Às vezes a pessoa fecha as portas com tudo isso que está acontecendo e ela entra naquela dor, na frustração, né? sim. Perde o sentido de viver. Então, às vezes, assim, sei que é um momento difícil, mas precisa resgatar qual é o seu sentido, o que você quer, para que você quer. Porque ainda que aquela empresa ela tenha acontecido o que aconteceu, e aí vamos olhar todos esses contextos, inclusive o contexto familiar, e trazer consciência para ela dos motivos, esta pessoa, ainda que ela não vá constituir uma nova empresa, mas ela vai buscar uma outra colocação, um outro trabalho, um outro lugar para ela estar, buscar o seu próprio lugar no mundo. Né? Então, eu penso penso não, eu gosto muito desse trabalho que eu faço, principalmente com a consultoria sistêmica, o coaching, porque a gente traz essa consciência para a pessoa. De ação, né? De, Ação, de sim, movimento, né? De sair de uma posição e ir para outra. exatamente, É, exatamente. que Atitude, né? Aqui, olha, eu coloco acredite, atitude, é o que está aqui na minha plaquinha aqui do fundo, né?
Então, assim, acreditar que é possível, porque às vezes a gente entra tão na dor, tá tão difícil aquela situação, se eu mergulho, eu não vou conseguir sair. Agora, se eu, por exemplo, eu olho para aquilo e penso o que eu posso fazer diferente, onde é que eu vou buscar isso? Onde é que eu posso me encaixar também? Né? Porque Sim, às vezes a pessoa, como empresário, por mais que ela tivesse aquela empresa, ela não estava feliz. Era a empresa de muitos. sobrevivência. Muitas Então, empresas são continuações, né? A gente acaba, por lealdade, assumindo uma posição que não é nossa por conta de uma família, né? E isso influencia, né? Acaba que não vai para frente, morre naquela geração. exatamente. Isso eu vejo muito também, assim, eu vejo, meu pai me passou uma empresa e a empresa, ele passa também para o filho salvar. Numa situação que, assim, o pai não conseguiu trazer essa inovação na empresa, não conseguiu estruturar, e aí quando o filho cresce, passa dessa forma para o filho, né? Como assim, você me salva, você tem a capacidade que eu não tive. E aí Sim. chega num ponto que se você recebe uma empresa que não tem nem como salvar, tem que ser outra mesmo, tem que encerrar, tem que fazer transição. E existe É, essa. não adianta fazer uma transição e nem encerrar e constituir outra com o mesmo sentimento da antiga. Sim, Mudar o número, né? Só o CNPJ não funciona. Precisa mudar o que existe dentro da pessoa que faz com que ela esteja naquele sentido. Então, o que eu percebo às vezes, né? Muitos pais, né? Tem as empresas e as empresas vão mal, constituem novos CNPJs em nome dos filhos. Dão sim, peso para esses filhos, né? Só muito. que essa empresa que vem depois também passa por dificuldades. E aqueles filhos estão carregando aquele peso, carregando pelos pais. Eles deram uma responsabilidade para eles que não eram deles. Então não adianta mudar simplesmente o CNPJ ou constituir uma nova empresa, encerrar outra. É preciso entender o que faz com que aquela empresa esteja daquela forma. Aí sim, depois de modificar padrões, crenças, lealdades, você decide se você vai mudar o foco daquela empresa e vai continuar com aquela, ou se Uhum. você vai encerrar e constituir uma nova empresa com um novo objetivo, com um novo objeto social. Sim. E assim, a gente está nos últimos minutos. Eu queria ver com você o que você acha, assim, no geral, que a constelação organizacional ela pode ajudar nesse mundo corporativo. Se mais empresas aplicarem, vamos dizer, Sim. o que isso pode evitar de questões judiciais e até né, de impacto mesmo naquele ambiente social. Porque a empresa, quando ela gera emprego, ela não está só é, gerando lucro, né? Ela está impactando, às vezes, um local, um espaço. Então, acaba que isso impacta muito mais do que os colaboradores. Impacta também a questão do país, da região, etc. Então, assim, uma constelação organizacional aplicada de forma recorrente em mais empresas, você acha que isso pode trazer o que de benefício hoje? Bom, depende do contexto da empresa, mas pode trazer muitos benefícios, principalmente quando você fala da parte processual, que muitos colaboradores eles vão recorrer à justiça porque sentem que não foram reconhecidos, que não foram vistos. Existe um desequilíbrio entre dar e tomar, contra transferência e transferência, né? Que é olhar para a empresa como se a empresa tivesse que dar para ela, o empresário tivesse que pagar algo para ela. Né? No contexto geral, como essa empresa é vista por aquele local onde ela funciona, então, isso também pode gerar processos, né? Como é que ela impacta a sociedade, aquele local, fisicamente, ambientalmente, em tantos contextos, né? E se a empresa consegue olhar para cada situação dessa, consegue também diminuir a quantidade de processos, ou até mesmo zerar, depende muito, né? Do que a empresa quer. Ela tá viva, né? E sim, são muitas pessoas influenciando uma empresa. Não? Eu entendo que também uma família porque acaba que a ancestralidade está ali,
trazendo uma informação, mas uma empresa traz, eu acho que traz muito mais informação que uma família, porque acaba que cada pessoa traz sua família, seus contextos ali pessoais, e estão influenciando no organismo. Então, né, acaba que uma pessoa que faz um rombo ali num setor influencia a empresa inteira. E aí você vê que é um padrão na família dela. Então, é uma questão. Assim, a gente podia falar muito mais coisas, porque como a gente estava conversando, tem muitas opções de aplicar a constelação organizacional. Nessa parte você falou assim, tem um perfil comportamental. Então, antes da pessoa entrar na empresa, pode ter uma abordagem assim para entender mais o contexto daquela pessoa. Apesar disso ser polêmico em algumas questões trabalhistas, né? De você ter cuidado de como você faz isso para não ter nenhuma injustiça. Mas tem muita possibilidade. Né? Não sei, assim, depois eu quero até conversar com... No processo seletivo também, hoje, as empresas que buscam um olhar sistêmico, elas também vão olhar para o colaborador que mais se adequa com a realidade da empresa, de forma sistêmica também. Sim. Para aquele cargo, como é que essa pessoa vai preencher aquele cargo? Qual é o perfil que nós precisamos para aquele cargo? Né? Se ela vai lidar com pessoas, como é que ela olha para a família de origem? Se ela tem julgamentos, se ela não se dá bem com a família, como é que ela vai olhar para outras pessoas que estão ali junto com ela? Sim. Imagina uma pessoa para ocupar um cargo de RH. Um cargo, RH fala recursos humanos. Quais são os recursos mais importantes da empresa? Não são os recursos humanos. Porque é através dos recursos humanos é que a empresa vai poder produzir, girar e se comunicar, né? Se comunicar os valores e ter essa troca. Né? A linguagem ali ocorre muito, assim, essa comunicação ocorre no RH. Não, perfeito. Eu acho que eu sou apaixonada nessa análise, porque eu, atuando na trabalhista, e aqui em São Paulo, nesse momento que está com pandemia, eu acabo conversando com muitos empresários que estão tentando olhar para os colaboradores e assim, trazer um pouco assim, eu quero honrar essa pessoa, porque eu sei que é um momento difícil para mim, mas para ela, que vai ficar sem emprego agora na pandemia, é muito mais difícil. E como que eu posso minimizar isso? Então, eu vejo também que é uma troca, né? É uma questão, assim, de você considerar outro ser humano. Que as pessoas que estão te ajudando não são mercadorias, são pessoas que têm ali... São pessoas mais... assim, tem muita coisa influenciando, né? Então, assim, o olhar para essa pessoa que está te ajudando vai mudar muito. Conta muito ali na sua relação com ela. Mas eu não sei... Olha, Fabi... Eu não sei se a gente tinha se você tinha um outro compromisso, por isso que eu tô assim meio preocupada com o horário, mas se você quiser finalizar com alguma frase geral assim do que a gente conversou, vou tirar uma pergunta aqui, vou deixar para quem está assistindo aí, quem vai assistir depois, vou tirar aqui para ver. Sim. A gente pergunta. Como você se sente no seu trabalho no dia a dia? E aí, quando eu falo, né, do sentir, no contexto geral, né? Como você se sente em relação às pessoas que fazem parte ali do seu grupo de trabalho, da sua equipe, como você se sente emocionalmente, como você se sente aí como fica a sua mente dentro do trabalho. Isso é algo importante, porque se no dia a dia é recorrente você estar num lugar em que você não se sente bem, então provavelmente você está no lugar errado. O que você está vibrando, né? Porque não é só ir até lá e tomar, né, o material. Às vezes o que está atuando de forma emocional, o que é não visível, é pior, né? Então acho que é isso. Muita gente que faz essa transição de carreira passa por isso, né? Esse dilema de olhar assim, não me satisfaz na alma. Então tem que passar por essa transição de carreira.
Mas eu adorei. E assim, eu acho que também pode perguntar assim, quem em mim tá indo trabalhar? Se é minha criança ou se é meu adulto, né? Porque eu parei de pensar, falei, gente, é muita minha criança querendo trabalhar, né? E a gente se posiciona a todo momento ali para falar com as pessoas, a gente tem que estar muito firme para poder lidar com as coisas do empreendedorismo de uma empresa. Então, vai com seu adulto trabalhar e traz a criança só para fazer as coisas mais criativas, deixar mais leve, né? Que isso ajuda também. Mas muito obrigada mesmo por aceitar o convite. Eu sou super fã do que você tem feito aí nas redes sociais, tenho te acompanhado. Acho os Obrigada. trabalhos mais leves, assim, de gente consumir mesmo. E toca muita gente, né? Assim, traz um olhar muito humano, assim, ó. A gente tem que realmente, aos poucos, olhar o que você está construindo, honrar a sua história, para a gente realmente trazer uma solução. Então, eu gosto muito do seu trabalho. Vou deixar essa live também lá no meu YouTube depois, para quem quiser acompanhar. E sigam a Fabi, me sigam, vamos aqui trocando mais vezes. Eu quero outra vez convidar você, tá, Fabi? E agradecer a todo mundo que estava aqui e fez pergunta. Então é isso. Obrigada, Tá bom? Mara. Um abraço a todos vocês. Né? Que vocês sejam felizes aí, que busquem, né, trabalhos que lhe deem prazer também. Isso. Um beijo, então. Boa noite, gente. Até a próxima. Tchau, tchau. Até a próxima.